Nesse terceiro bloco, nós vamos conversar um pouquinho sobre o Fórum Municipal de Cultura que vai acontecer aqui na cidade de Jacareí, nos dias 14 e 15 de junho. Para conversar um pouquinho sobre isso, nós estamos aqui com dois jornalistas, a Bia Borrego e o Elton Rivas. No bloco anterior, eu chamei o Elton Rivas de Elton Cultural, quero pedir desculpa para você. Elton Rivas, que é apresentador do programa Contraplano. Sobre esse assunto, Bia, eu queria que você contasse um pouquinho para a gente o que vai ser o Fórum Cultural. Na verdade, Jacareí deveria ter um fórum todo ano. E faz 3 anos que a gente teve o último fórum, e esse vai ser um grande fórum, né? Porque tem muita gente querendo colocar bastante coisa para discutir. O tema do fórum é política cultural e economia criativa. Então, acho que tem tudo a ver com o momento do município, né? Com tanta produção, com tanta coisa fervilhando, né? Pensar nessa economia dessa classe aí, como fazer isso acontecer, como ver. Ele está sendo gerido, né? Feito toda essa criação do fórum pela Fundação Cultural de Jacareí, e a comunidade tem participado através de colocando ideias e dicas dentro do pré-fórum. Ele é para acontecer em 2 dias, parece que vão ser convidados alguns palestrantes que vão falar sobre esses assuntos, política cultural, economia criativa, Fundo Nacional de Cultura, que é uma das coisas mais importantes hoje que a gente tem que discutir, e depois discussão entre os grupos, entre os setores, né, audiovisual, cinema, música, literatura, artes visuais. Então os grupos também vão se reunir para falar a necessidade desses setores, necessidade da classe, necessidade dentro desses temas que a gente vai trabalhar. E para quem está em casa agora, Bia, vendo o programa e quer participar do fórum, quer dar dicas, ele pode participar desse pré-fórum no Facebook? É aberto? Sim, é aberto. Qualquer um pode entrar. Eu convidei algumas pessoas. Eu acredito que as pessoas também possam se convidar. Eu tenho essa dúvida. Mas se alguém quiser se convidar e não puder, então pode me procurar, Bia Borrego, dentro do Facebook, e eu convido essas pessoas para estar participando. Tá certo. E dentre os assuntos no fórum que serão discutidos, o que você acha que é mais importante para a gente comentar aqui? Eu acho que o mais importante é a gente falar um pouco desse Plano Municipal de Cultura, que Jacareí está entrando num momento muito importante, muito bacana. São poucos os municípios que estão discutindo a política cultural como Jacareí está, apesar de tudo que a gente falou das dificuldades. Eu acho que Jacareí tem avançado bastante aí, e eu acho que esse é o maior tema que a gente tem que conversar. Então, essa fomentação do Plano Municipal de Cultura, do Fundo Nacional de Cultura, e de como a gente... O sistema também, né? Sistema Nacional de Cultura. Existe o Sistema Nacional de Cultura, ele é do governo federal, né? E ele engloba as 3 esferas, o município, o estado e o governo federal. E Jacareí, para entrar nesse sistema, todos os municípios, na verdade, para entrar nesse sistema, eles têm que ter 3 coisas, que é o Fundo Nacional de Cultura, Fundo Municipal de Cultura, Conselho Municipal de Cultura e um Plano Municipal de Cultura. Jacareí já está em aprovação do Fundo Municipal de Cultura, já está fazendo o Plano Municipal de Cultura e está faltando essa comissão. Então, com esses 3, não sei como é que... palavra, Jacareí já consegue ter uma aprovação do governo federal e aí se valer desse Sistema Nacional de Cultura. É muito mais bacana, eu acho, porque assim, hoje existe uma lei de incentivo à cultura em Jacareí, que é 100% de isenção do incentivador da empresa. Então, o patrocinador não tira nada do bolso, na verdade ele desconta tudo que ele pode do imposto de renda, né, do imposto do município, ISS, IPTU, não é imposto de renda, desculpa. E aí eu acho que o Fundo Municipal de Cultura é um dinheiro que está perdido, que está aí, que não tem para que ser usado, e ele entra do próprio governo para as produções. Então eu acho que isso é bacana. A minha única preocupação é assim, como a avaliação disso, né? Então assim, você vai ter favorecimento para um, para outro? Como é que vai ser a avaliação disso para quem vai ser beneficiado com esse Fundo Municipal de Cultura? Isso vai ser discutido no fórum? Então, eu gostaria muito que fosse, mas eu não sei se vai ser. Eu acho que o tempo é muito curto, a gente tem um dia e uma noite para discutir tudo. Eu acho que o fórum tinha que ser uma coisa maior. E, sei lá, sexta-noite, sábado e domingo, para a gente conseguir discutir tudo que tem que discutir, e assim mesmo, não deve ficar muita coisa para trás. Então, eu gostaria muito, vai vir, acho que o Fábio Sesnick, que é uma pessoa responsável para falar sobre o Fundo Nacional de Cultura, mas eu não sei como é que a gente vai conseguir discutir isso aqui no município, né? Ou os grupos discutirem isso no município, entenderem também o que vem a ser esse Plano Municipal de Cultura, né? Tá, dentre esses assuntos,
existem a questão dos pontos de cultura. Isso vai ser discutido lá também, né? É uma coisa que a gente quer discutir. A gente até deu a ideia de um nome, que é o Célio Turino, que foi o cara que criou mesmo tudo que é do ponto de cultura. Ele está viajando o mundo inteiro, levando ponto de cultura para todos os lugares. O Brasil acabando com os pontos de cultura e a América Latina inteira, Europa, todo mundo querendo ponto de cultura. Então, assim, é uma coisa absurda, né? A gente tendo o cara que foi criador, que fez tudo e a gente está chamando ele para vir para cá e para poder a gente discutir isso e como a gente conseguir esses 5 pontos de cultura para Jacareí, que eu acho que é importantíssimo. E os pontos de cultura só podem ser... Os beneficiados pelos pontos de cultura só podem ser ONGs e OCIPs, né? Associação Sem Fins Lucrativos. Então, são poucas também aqui na cidade que têm no seu estatuto, trabalhar com cultura. Então, acho que precisa ter mais grupos, mais pessoas, né, para poder participar desses editais e desses projetos. Eu acho que é um dos assuntos mais importantes que a gente deveria discutir. Agora, se o tempo vai ser para tudo, já não sei dizer. E aí me angustia um pouco, porque eu gostaria de discutir isso tudo. Você falou da questão do fundo, né, de como garantir que os recursos do fundo tenham uma aplicação que não beneficie um determinado segmento ou um grupo. Esse é um perigo quando a gente passa muita responsabilidade da gestão da cultura para o Estado, né? A gente está sempre falando muito de recursos, de acessar recursos. Você tem, por exemplo, a Cláudia Leite acessou 5,8 milhões da Lei Rouanet para fazer uma turnê. É uma artista que vende muito disco, que está na TV o tempo todo, de repente está acessando, foi o maior projeto aprovado pela Lei Rouanet, né? Acessando todo esse dinheiro, que é um fundo que está ali, que de repente poderia estar sendo descentralizado dentro dessa lógica do ponto de cultura. Como é que a gente se coloca isso? Nós, sociedade civil organizada, ou os atores, como a categoria, a classe, como a gente se coloca diante dessa relação, essa dependência do dinheiro público? Como que a gente se qualifica para poder disputar essa política pública? Eu me incomodo muito quando eu ouço falar que a Cláudia Leite teve 5 milhões de... Quase 6. Que o Circo de Solé vem para o Brasil também, consegue patrocínios enormes, e a gente aqui querendo fazer um filme, fazer uma intervenção e não tem dinheiro nenhum. Eu acho que, assim, precisa mesmo qualificação em diferentes grupos. Assim, Jacareí tem muita qualidade, mas eu acho que ainda tem muito para aprender. Não sei como é que a gente consegue, porque, assim, é lógico que uma empresa prefere patrocinar a Cláudia Leite do que patrocinar eu, incentivar ela do que eu. O nome dela está em tudo, ela é conhecida no mundo inteiro, ela está aparecendo em tudo. 5 milhões vai ser fácil dela captar. Os 50 mil que eu quero, esse é dificílimo, entendeu? Porque eu sou a Bia Borrego, que produz em Jacareí, que tem... E, assim, não estou me desmerecendo, porque eu acho que eu tenho um conhecimento bacana, busquei um monte de coisa, busquei me especializar, busquei, né, tá levando isso para minha comunidade. Então, assim, eu acho que eu sou uma pessoa de grande valor para estar recebendo esses 50 mil. Agora, não sei como eu posso... Será que existe algum mecanismo? Porque isso é muito subjetivo, né? Então, não sei. Quando caem lá 2 projetos, o da Bia Borrego e da Cláudia Leite, eu sou um empresário. É muito subjetiva essa leitura. Existe algum mecanismo que a gente pode pensar e discutir num ambiente como esse do fórum? Eu acho que hoje na lei não existe nada que fale em leis de incentivo, que fale assim, ele merece e ele não merece. Nesse sentido, né? Uma pessoa popular que tem uma verba, faz 500 comerciais e ganha dinheiro, e vende o produto dela, o disco dela e ganha dinheiro. E a Bia. Acho que isso não tem nada que fale um do outro, só fala da qualidade do projeto. Então, se ela escrever um projeto bacana e eu escrever um projeto bacana, os dois estão aptos, né? É claro que não é assim, porque o currículo dela está ali, o cara fala assim, a Cláudia Leite, vamos embora com a Cláudia Leite. Eu acho que a gente tem que pensar nisso, até no município, porque, assim, existe muita conversa de que tem muita gente sendo beneficiada. Nós mesmos, a gente teve vários projetos aprovados já, o Sapucaia, né? O Sapucaia é o grupo de artistas que tem lá dentro, né? Dos produtores que tem ali. Então, assim, como é que as pessoas veem, o Sapucaia é beneficiado e os outros grupos não são? Como fica isso? Então, eu acho que tem que ter uma clareza mesmo de avaliação, a gente colocar itens para avaliar, tem que ser isso, tem que ser aquilo, ou não pode mais
participar porque já participou outras vezes, tem que pular um ano, não sei, a gente tem que pensar mecanismos. Você acha que linhas de financiamento específicas, como existe hoje, existem linhas para patrimônio material, linhas para mestres da cultura ou cultura afro-brasileira? Você acha que essas políticas de você repartir o financiamento com linhas específicas de investimento, isso ajuda a solucionar? Então, a Lei Rouanet também tem. Então, ela tem uma verba para patrimônio, ela tem uma verba para audiovisual, ela tem uma verba para literatura, toda diferenciada. Então, assim, e não muda. Então, eu não sei se é por aí. Então, um projeto de cultura popular é 10 mil reais. O que um cara faz com 10 mil reais? Então, assim, não sei, entendeu? Assim, você desmerece um trabalho de cultura popular. Se você fechar, eu acho importantíssimo a gente ter editais temáticos, assim, né? Específico para a cultura popular, específico para a música, para festival, festivais inéditos, para quem nunca produziu. Então, acho que a gente tem que ter mesmo. Mas eu fico pensando, será, como que a gente vai também avaliar esses custos também? Por que a cultura popular tem 10 mil e um festival de música tem 200 mil? Qual a diferença, né, numa produção? Eu não posso fazer um trabalho de cultura popular com 200 mil? Eu não posso viajar o Brasil inteiro levando Moçambique de Jacareí para outros lugares que nunca viram Moçambique, com 30 pessoas? Então, valeria 200 mil, né, se eu fizesse um trabalho de... Então, eu não sei dizer isso, assim, como que a gente pode. Você tem alguma ideia disso? Pensei que você ia responder. Agora, Bia, eu queria que você explicasse um pouquinho para os nossos telespectadores sobre essa questão do projeto. Porque você fala em fazer um projeto de cultura, mas o que tem que ter no projeto? Demora para fazer um projeto? Exige toda uma pesquisa? Esse projeto tem quantas folhas? Como é que é? Você explica um pouquinho? Existem diferentes projetos. Eu vou falar de um projeto daqui de Jacareí, tá? A Lei de Incentivo à Cultura, a LIC. É uma lei que existe, acho que desde 2005, mas há uns 6, 7, 8 anos que ela está mais... Não, nem isso. 8 anos é quando ela se formou. Mas acho que uns 4 anos que ela está bombando de projetos. Então, como é que funciona aqui? Você tem que mandar sua documentação toda, né? Documentação ou pessoa física ou pessoa jurídica, um lote de documentos. Você gasta um dinheiro também para investir nele. E aí você tem que dar seus dados, todos os dados, né, do proponente do projeto. Então, nome, endereço, os dados dele. E aí o projeto tem que ser feito em cima de objetivos, justificativa, estratégia, como que você vai trabalhar isso dentro da sua comunidade, como você vai divulgar isso dentro da sua comunidade, um cronograma e um orçamento. É quase um projeto acadêmico. Na verdade, ele não é acadêmico porque ele não tem que ter ainda algumas respostas, entendeu? Ele pode buscar algumas coisas. Mas eu acho que é um projeto trabalhoso, tem que ter uma pesquisa, sim, tem que ter um conhecimento em cima do que você vai fazer. E cada dia tem mais projetos bacanas sendo feitos na cidade. Então, está cada vez mais difícil de ser pleiteado no edital aqui na cidade, porque tem muita coisa boa aparecendo. Mas não muda muito, de Jacareí para outros projetos, assim, é sempre nesse sentido. Tem alguns editais mais simples que ele fala assim, eu quero uma apresentação do grupo. E aí ele coloca só o que é o grupo, como que é aquela intervenção e o currículo do grupo. Daí é uma coisa mais simples. Sempre, claro, com um orçamento, né, que tem que ser um orçamento real, fiel. Ainda em Jacareí eles pedem 3 orçamentos, então você tem que ter 3 orçamentos diferentes. O governo federal e o governo estadual não pede orçamento nenhum, você só coloca os valores. Acho que eles têm um corpo crítico que sabe que aquilo lá vale aquilo, entendeu? Então você não precisa ter o orçamento. Na cidade até é difícil a gente conseguir orçamento, ninguém quer dar orçamento, já sabe que é LIC, que está lá. Você vai na papelaria, xerox, clipes, não sei o que, o cara vai querer ficar dando orçamento disso, você põe na papelaria X, né? Então é muito mais simples, muito mais prático, muito mais rápido. Mas é uma coisa que despende trabalho, mas eu acho que qualquer um consegue escrever, desde que tenha um conhecimento, né, assim, do que vai falar, do que quer desenvolver. Eu acho que é simples. Esse bom momento que você se referiu anteriormente, que a cultura, que a produção cultural de Jacareí vive, tem relação direta com a LIC, você acha? Eu acho que não. Eu acho que, na verdade, os grupos estão até buscando outras esferas para produzir seus trabalhos, que tenham mais verba, que tenham menos burocracia. Eu acho que é um movimento da cidade mesmo, assim. Eu acho que as pessoas estão buscando, a cultura popular principalmente, estão buscando conhecer cada vez mais, ficar cada vez mais a par de tudo e produzir. Eu acho que isso não é independente de LIC ou não. Eu acho que a LIC é outra ferramenta importante da cidade, que eu não acho que tem gente que diz, né, a gente vai ter o Fundo Municipal de Cultura, vamos acabar com a LIC. Eu acho que não, a gente tem que ter os dois, a LIC e o Fundo Municipal de Cultura. Continua na mesma tecla. O maior problema é a avaliação disso, como nós vamos avaliar e como que nós vamos
capacitar a sociedade para participar e disputar esse espaço. Sim, mas o resto eu acho que é da ansiedade mesmo, acho que dos produtores, que é essa efervescência cultural aí. Nosso programa está chegando no final, mas eu queria que a Bia convidasse o povo que está em casa para participar do fórum que vai acontecer aqui em junho. Então, que dissesse a data, o local, como fazer. Fique à vontade, Bia. Tá. O fórum vai acontecer no auditório da Secretaria de Educação. Então, eu acho importantíssimo a comunidade inteira participar, os usuários, os produtores, os incentivadores, as pessoas que gostam, mas também não entendem um pouco da política, mas que querem somar. Acho que é uma ferramenta importante para a gente colocar o que a gente quer para a cidade, o que a cidade precisa e cuidar, né, da política cultural do município. Então, faz 4 anos que não tem, 3 anos que não tem, então acho que é um momento importantíssimo para a gente estar ali discutindo. Então, estão todos convidados e obrigado pela sessão hoje aqui da conversa e para a gente poder discutir um pouco da cidade, que eu acho que é importantíssimo, né? Queria agradecer a Bia pela participação, muito obrigado, Bia, prazer tê-la aqui conosco. E queria agradecer também o Elton pela participação, obrigado. Quem quiser saber mais informações sobre o fórum, pode procurar a Fundação Cultural, ficar atento ao calendário, lá vai estar dizendo tudo certinho, tá bom? Muito obrigado pela participação de vocês, tchau, tchau.